Oi, gente. Vamos começar nossa revisão, tá certo? Dessa vez com os segundos anos. A gente vai ver alguns dos assuntos abordados nesse período remoto. Ginástica, em tempos de pandemia, foi um dos primeiros assuntos que a gente viu nesse período, tá certo? Como nós estávamos vendo o assunto ginástica, em vocês em especial a ginástica localizada, eu passei justamente uma atividade para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como estava acontecendo a ginástica nesse período. É importante que vocês compreendam que, por ser um período de isolamento, não era recomendado nem ginástica ao ar livre, tá certo? Por correr o risco, muitas vezes, de ter aglomeração. E também não era recomendado exercícios localizados em academia, que geralmente principalmente em uma atividade que eu fiz com vocês, muita gente citou que era justamente nesse período era interessante e não é. Na realidade, pelo risco de contágio ser muito grande. Então, eu peço que vocês compreendam principalmente isso. Estudem um pouquinho como está sendo esse período realizadas as atividades físicas. Nosso próximo assunto é o handebol, certo? Peço que vocês se atentem um pouquinho para a história do handebol, o surgimento, certo? Assim como também as regras, alguns fundamentos básicos como passe, drible, finalização e outros que vocês também devem pesquisar e estudar. O que é o engajamento no handebol, tá certo? E compreender também a mecânica do jogo. No conteúdo dança, peço que vocês estudem sobre a origem das danças, como começou, certo? Além das danças de salão. As danças de salão e seu surgimento também aqui no Brasil, de suma importância que vocês estudem e que se observe algumas características e alguns estilos de dança que surgiram aqui no Brasil. Mais um conteúdo para vocês estudarem é o conteúdo alimentação saudável, tá certo? O que é saudável hoje em dia e o que muitas vezes a gente é forçado a se alimentar de uma forma não tão saudável. E por quê? Tá certo? O que leva a gente a muitas vezes se alimentar dessa forma errada? É importante que realmente vocês façam um estudo, pesquisem alguma coisa relacionada com a alimentação saudável, certo? E quais os benefícios principais para dessa alimentação saudável? E quais os malefícios de uma alimentação que realmente não é saudável? No contexto luta, é importante que vocês prestem atenção que as lutas como prática corporal histórica da sociedade, onde todo momento a sociedade ela está lutando por algo, certo? Desde a pré-história lá, onde os homens eles lutavam pela sobrevivência, essa palavra luta, ela vem muito mais desse cunho aí de social, de realmente conseguir alguma coisa. A gente pode compreender então que o homem ele luta para sobreviver, né? Ele luta para manter sua vida, ele luta para procriar, para gerar descendentes. Teve todo um contexto realmente de luta para a sobrevivência da espécie humana. No conteúdo dos jogos, é importante que vocês entendam os tipos de jogos que existem, tá certo? Exemplo, jogos esportivos, jogos de aventura, jogos de carta, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, são alguns tipos, tá certo? Que é importante que vocês entendam como é cada tipo de jogo desse. Bem, gente, basicamente foram esses os conteúdos. Lógico que a gente se aprofundou bem mais com algumas atividades de pesquisa para casa. Por isso que a todo momento no vídeo eu estou pedindo que vocês realmente pesquisem. Esses eu dei apenas alguns tópicos, algumas coisas específicas dos assuntos que vocês devem realmente estudar. Certo? Aproveitem essa semana para estudar. Próxima semana a gente vai ter um encontro. Esse encontro vai ser um encontro online, tá certo? Que eu vou ter que conversar com cada um. Em especial aqueles que não estavam nas salas ou não estavam fazendo as atividades, tá certo? E é importante que vocês realmente tenham esse conteúdo na ponta da língua, como eu digo, tá
certo? Outra coisa também, nesse período a gente realizou os jogos internos remotos, certo? Eles foram para somar e para ajudar vocês a compreender um pouquinho desse momento que a gente estava passando, desse momento de isolamento que vocês realmente teriam que se unir mais para realizar algumas provas inclusive de ginásticas, justamente desses modos, para serem realizadas em casa, tá certo? Enfim, é basicamente isso, tá certo? Estudem, como eu disse, é importante que vocês tenham conhecimento de todo esse conteúdo que a gente já viu, tá bem? Beijos e se cuidem.